Satisfação, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar sobre um filme que eu tava esperando muito esse ano, que é o Jurassic World Dominion, que eu queria ter gostado mais, porque não é um filme ruim, não é isso. Só que Jurassic Park merece ser e tem que ser muito melhor do que esse filme reproduz, entende? Mas olha só, antes de tudo, vai ver o filme sim senhor e sim senhora. Não tem essa de que a crítica vai decidir o que você tem que assistir, o que você não tem que assistir. Não deixa que decidem isso por você, valeu? Mesmo que o seu crítico preferido tenha odiado o filme, vai ter sua opinião. Eu gosto muito do primeiro Jurassic World, lá de 2015. É um filme com uma ótima ideia, né, de apresentar como é o parque funcionando de fato. Ele ainda abre uma discussão que me pegou muito, que é como as pessoas se comportam no contexto daquele universo, onde eles não se empolgam mais com dinossauros, já é uma coisa batida pra eles. E embora eu não seja muito fã da criação do Indominus Rex, eu gosto muito do contexto dele, né, sobre eles terem que criar uma coisa nova, uma espécie do zero, maior e mais perigosa pra atrair o público. Existe sim uma verossimilhança muito interessante nisso. Então assim, toda a proposta do retorno dessa franquia tanto tempo depois, se justifica sim bastante até com a discussão proposta em explorar lacunas extremamente exploráveis naquele contexto. E no Reino Ameaçado, a discussão se estende a questões ainda bem atuais, né, mesmo que sejam meros paralelos entre a realidade do filme e a nossa. O Reino Ameaçado, que é o segundo filme dessa nova abordagem à franquia Jurassic Park, ele é bem inferior ao primeiro filme, né, de 2015, mas ele se faz relevante por abordar questões que foram profetizadas lá no filme de 93. Ou seja, todos os problemas que viriam com a coexistência entre humanos e dinossauros, assim também como o biocapitalismo e questões ambientais. E eu já adianto aqui que um ponto alto de Domínio, que é esse filme de 2022 que eu tô analisando hoje, é justamente que ele adiciona a terceira camada das consequências de toda essa loucura. Embora seja um filme tão mediano quanto o Reino Ameaçado, em algumas questões cruciais. Deu uma porrada aí, desculpa, meu querido. Minha querida, né? Não que ele seja um filme mediano, acho que Jurassic Park nunca vai ser mediano em nada que vai fazer. Mas eu quero explicar, em base de algumas comparações, por que esse filme não tem tanto impacto quanto parecia que ele ia ter. O primeiro ato desse filme é o pior ato, e geralmente o segundo ato costuma ser o pior, né? Quando cria aquela barriguinha, quando o filme se perde um pouquinho lá no meio, né? Mas não, esse aqui ele melhora no segundo e pro terceiro também, mas o começo é difícil, hein? Assim, ele é interessante porque já começa mostrando o que tá rolando, né? Agora que os dinossauros estão na área aí com a rapaziada, né? Nosso planeta, nosso planeta não, é nosso mundo aqui, mas acaba sendo focado mais tempo do que necessário na trama da personagem da Maisie, que desde o segundo filme eu já sinto que foi um pouco longe demais, né, com a loucura da clonagem, os cacete a quatro, e aí você pega isso e adiciona uns bandidinhos genéricos que estão de olho nela, né, querem capturar a Maisie, rodando a região, e ainda tem a questão da Blue que, cara, eu não consigo, Velociraptor do bem, Velociraptor amiguinho, eu não consigo, Velociraptor da Disney não é minha parada. Com todo respeito. Velociraptor é assassino, é máquina de matar, não tem amiguinho, não dá, amiguinho não dá. Quando eu vejo o Chris Pratt com a mãozinha ali, eu já fico com um pouquinho de ódio. Podia ser um pescoçudozinho, sabe, que é herbívoro, come planta, mas não. Eu entendo que eles botam Velociraptor justamente pra causar um terror, um pânico com suspense de ele vai atacar ou não a família toda do Chris Pratt, matar todo mundo. Mas a gente sabe que não vai matar a família inteira do Chris Pratt. Então as cenas de suspense com a Blue não funcionam. E aí a gente tem a volta do elenco principal do primeiro filme, né, graças a Deus. E de longe era a coisa mais esperada desse filme. Inclusive o filme podia ser vendido só por isso, só pelo elenco antigo. E assim, é impossível a expectativa não ficar no talo, principalmente pra quem é apaixonado pelo primeiro filme. Filme de 93 no caso. E assim, é incrível, é lindo, principalmente a química entre os atores, né, parece que não mudou. Ela tá exatamente intacta. Às vezes o texto peca um pouco com eles, eu vou falar um pouco sobre isso também mais tarde. Mas eles são bons o suficiente pra carregar algumas cenas nas costas. E o que você espera deles tá lá. Referências ao primeiro filme, resolução de história mal resolvida. Tá tudo lá, eles estão lá, eles te provam que tudo aquilo foi real, porque eles ainda são os mesmos personagens, inclusive literalmente eles são os mesmos personagens, não mudou nada. Parece que o tempo não passou, porque eles têm as mesmas características inclusive. E isso até é justificável, né, porque se por exemplo o Alan Grant tivesse aposentado, não ia ter filme, ele ia estar no filme, né. Mas não tem problema nenhum isso, sabe, mas se você ficar se pegando aí essas coisas assim, realmente vai se incomodar. Não me incomodou, porque eu passo pano pro elenco, sempre. Mas é que tá, por mais que seja incrível rever esses personagens, ainda ecoados pelo tema, pela música tema lá do John Williams, que aí me pega. Quando bota a musiquinha lá, ó, essa aqui, ó, aí mostra lá o Alan Grant, a Ellie também, o Ian Malcolm, aí me pega demais, cara. Não tem como eu prestar atenção em defeito. Só que eles são um pouquinho subutilizados, hein. Fica parecendo que o diretor desse filme, né, o Colin Trevorrow, ele não queria o elenco no filme, não queria o elenco antigo nesse filme novo, né. E aí foi obrigado a adicionar eles na história e criar subtramas pra eles. E também fica parecendo que ele não assistiu o filme de 93 e alguém só resumiu pra ele o filme, sabe? Faltou conexão do diretor com o elenco. Conexão emocional que eu tô falando mesmo, hein, coisa
que a gente tem. É óbvio que o retorno funciona, claro, não tem como um fã ver esses atores de volta e não se emocionar, não vibrar. Só que podia ter mais autorreferência, sabe? Autorreferência gratuita mesmo, fanservice. Desculpa de novo, te batendo toda hora aí. Deixa eu botar assim. Obrigado ao Luiz que me deu. Não prestou não, me deu. E assim, eu não tô dizendo que a nostalgia ela só funciona se ela se basear em autorreferência. Não é isso, até porque na crítica de Top Gun Maverick, que tá aqui nesse card, eu falei muito sobre isso. Sobre um filme não precisar ficar fazendo autorreferência o tempo todo pra ele ser nostálgico. E o Top Gun Maverick é perfeito na nostalgia. Mas a diferença entre o Top Gun Maverick e o Jurassic World Dominion é que parece que o Dominion ele só funciona mais por causa do elenco antigo. Ou seja, ele muitas vezes depende do elenco antigo estar em cena pra ser legal. Então, cara, não custava nada o Jeff Goldblum chegar e falar as mesmas frases que ele falava no filme de 93, sabe? A vida não pode ser contida, a vida encontra um meio. Ele ficava falando mesmo assim, do nada. Apesar de que faria mais sentido ainda nesse filme se ele falasse essas frases, porque no filme de 93, aquilo foi como uma profecia, né? Foi como uma coisa que ele tava prevendo que fosse acontecer. Agora tá acontecendo, então ele podia chegar e falar, ó, avisei, hein? Avisei que ia dar merda isso aí, capitão. Até porque eles já estão usando a mesma paleta de cores nas roupas que eles usavam em 93, né? Se você for ver, é a mesma paleta de cores, né? Na camisa de cada um dos três ali. Então, cara, eles são tipo os Power Rangers. Podia abusar um pouco mais disso pro filme ser melhor ainda. Só que você pega o elenco clássico e usa em algumas cenas que seriam extremamente tediosas se não fosse por eles. É porque essa subtrama que justifica o retorno do elenco, ela é muito mais focada na subtrama do que no elenco. Nos personagens antigos, sabe? E poderia ser o contrário, poderia ser mais focado nos personagens do que na subtrama que trouxe eles de volta. Redundante, né? Mas pelo menos o efeito é eficiente, apoiando a nostalgia no elo emocional que esses personagens têm até hoje com a gente. É gostoso revê-los, é surreal, é indescritível. É a melhor coisa desse filme e isso realmente não é pouca merda não, hein? O problema é quando o elenco antigo sai de cena, que aí volta, pelo amor de Deus, sabe? Porque assim, Jurassic Park sempre teve seus personagens humanos e muita coisa funciona justamente por causa do elo que a gente cria com eles desde o começo de cada filme, né? É por isso também que tinha crianças nos filmes, principalmente o casal no de 93, que funcionavam muito bem como desenvolvimento pro Alan, né? Um protagonista interessantíssimo, mas que perigava ser antipático pelo fato dele não gostar de crianças, assumidamente, né? E é aí que entrava a importância dos garotos no primeiro filme, né? Pra poder desconstruir essa imagem meio ranzinza, né? Do nosso querido Alan. E segundo, pra criar ainda mais tensão nas cenas de horror, porque Jurassic Park é um filme de terror, na moral. Mas aí se tem criança, fica mais assustador ainda, sabe? Porque você não quer que a criancinha morra. Só que aí esse filme, ele chega num dilema que já havia sendo ameaçado desde o filme anterior. Se por um lado me incomoda o foco na Velociraptor da Disney, sendo basicamente tratada como humano, por outro lado esse filme acaba ficando preenchido demais. Preenchido de quê? Dinossauro? Não, infelizmente não. Quem dera, meu nobre. Tem sim dinossauro a rodo nesse filme, dinossauro pra cacete, não é? A questão não é essa. Até porque dessa vez a gente chegou literalmente no mundo dos dinossauros, né? Jurassic World. O problema é que o estúdio se confundiu no que ele deveria ter focado. Jurassic World acabou sendo um filme sobre seres humanos, e isso é um pouco dislike pra mim. Jurassic Park é uma crítica sobre a ambição humana, sobre brincar de Deus, né? É uma crítica ao ser humano. Ele é sobre os dinossauros. Sempre foi sobre os dinos, nossos queridos dinos. Na verdade, os humanos eram uma ferramenta, na verdade muito bem utilizada, muito bem feita, e os dinossauros eram o núcleo de artifícios que basicamente era uma alavanca para as filosofias que o Michael Crichton acreditava quando ele escreveu os livros. E essa filosofia era basicamente narrada pela aventura, que por sua vez era guiada pelos dinossauros, porque sem eles, sem os famosos dinossauros, não teria a aventura. Então ok, mesmo assim a gente se apega ao Alan, a gente se apega a Ellie, ao Ian Malcolm e também aos dois atores novos, né, novos não, os dois atores centrais da franquia nova, que é o Owen e a Claire, mas principalmente porque eles são dois atores extremamente carismáticos. Não é uma questão de elo emocional, mas principalmente no caso do elenco antigo, né, onde você não conhecia ainda o Sam Neill e também a Laura Dern, o Jeff Goldblum até já tinha uma carreira consolidada antes, né? O Sam Neill também, a Laura Dern também, mas eles ficaram mais conhecidos pelo Jurassic Park de 93. Então não tinha essa de ator carismático, a gente se apegou porque os personagens foram bem escritos, foram bem trabalhados, né, como ferramenta para a filosofia que eu falei. Então eles eram sim ferramentas bem exploradas, não ferramentas no sentido de engrenagem, mas ferramentas no sentido de servir ao enredo e o enredo retribuir com um impacto narrativo. E esse lugar hoje é preenchido basicamente por efeitos especiais, CGI. E o pior é que no Reino Ameaçado já foram introduzidos dois personagens novos, vividos pela Danielle Pineda e pelo Justice Smith, que só fazia gritar naquele filme, né? E agora nesse terceiro filme eles introduzem mais dois personagens novos de uma forma meio gratuita, apesar de que em texto, em questão de texto, eles têm sim a sua importância. São eles o personagem do Mamadou Ati e a Kayla, vivida pela Devanda Wise. Ela que, aliás, show de bola. Mas pera, esses são os personagens novos com mais destaque, porque tem mais. A gente ainda tem a tal da Santos,
que não basta ela fazer pose de vilã, com caras e bocas, até o jeito de andar de vilã de novela. Mas agora, esse cara é inacreditável que eu vou falar agora. Esse, eu fiquei... Caiu o cu da bunda quando eu vi. O Dodgson tá de volta. Você lembra quem é Dodgson? Dodgson é esse ser humano aí de camisa vermelha que tem só uma ceninha no primeiro filme de 93. E nesse filme agora ele é interpretado pelo Campbell Scott numa caricatura surreal. Até porque o ator original lá da camisa vermelha tá preso. E assim, motivo nenhum pra esse cara voltar, nenhum. Até quando vai ter um momento de satisfação com esse cara, é ruim, sabe? Pior é que a latinha de spray lá do primeiro filme, que foi soterrada na lama, volta também, cara. É impressionante a criatividade desses roteiristas, irmão. E lembra que no começo do vídeo eu citei os bandidinhos lá, genéricos, que estavam atrás da Maisie no começo do filme? Chegou uma hora lá no cinema que eu parei e reparei, cara, eu tô vendo Chris Pratt trocando soco com outro cara num filme de dinossauro. Trocando soco com cara. Antes fosse trocação de soco com dinossauro, mas não é. Inclusive, essa cena em Malta, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela é boa porque Jurassic Park também é uma franquia de ação e esse filme, ele por pouco não é o melhor filme de ação da franquia. Porque o forte dos clássicos era suspense, terror, aventura principalmente, né? Filosofia. Mas tinha ação também, apesar de que o Dr. Alan e o Ian Malcolm, por exemplo, eram cientistas. E até onde eu sei, eles não são Indiana Jones. Um deles é paleontólogo, o outro é matemático teórico maluco lá. Realmente ter cena de ação gratuita, trocação de soco com esses caras seria esquisito. Agora, o Chris Pratt é um astro de ação. E em Malta tem cenas de perseguição que são muito boas, bem filmadas e que tiram fôlego, principalmente numa cena lá envolvendo moto e avião. Muito maneira a cena. Assim, na mão de um Christopher Maguire, ou então de um Doug Liman, ou o John McTiernan, né, do Duro de Matar, essas cenas de ação seriam ainda mais épicas. Porque o Colin Trevorrow, ele não é um diretor muito experiente ainda, não é, então também não é muito bom. Ele não é muito expressivo, muito característico, sabe? Ele faz o básico. Mas essa cena também tem coisa ruim, né, que, por exemplo, eu já falei, Chris Pratt trocando soco com um ser humano, e também porque uma das duas mortes que tem nesse filme, porque sim, esse filme só tem duas mortes, e as duas são censuradas, irmão, e uma delas tá nessa cena. Não vou dar spoiler aqui especificando o que acontece, mas basicamente quando vai ter lá um dinossauro que vai comer o cara, corta. Sabe? E seria brutal se mostrasse. E assim, com certeza, tem cenas brilhantes nos primeiros filmes que não são mostradas também. A própria morte do Nedry lá no carro, ela não é mostrada. Assim também como a morte do Peter Stormare no segundo filme. Mas aquilo não era censura, aquilo era um exercício de criatividade. Manipulando a sua mente a um terror que talvez se você tivesse assistido, se você tivesse visto com os seus olhos ali, a olhos nus, não seria tão impactante, tão assustador, tão aterrorizante quanto foi trabalhar a sua imaginação. Mas não, Jurassic World Dominion é só censura mesmo, é politicamente correto, não pode ter dinossauro comendo a cara das pessoas. Tanto que o Velociraptor aqui, nosso querido aqui, é super amigo da galera. Lembra aquela cena do Ed em Mundo Perdido? O cara foi partido ao meio por dois T-Rexes fomeados, cheios de ódios, enjaulados? Aquilo não tem mais, só a censura mesmo. Mas eu gosto de você, tá? Não fica triste não, porque eu não gosto do texto. Muito bonito também, o azulzinho ali. O problema também é que fica meio clara a intenção do filme adicionar esses dois personagens que eu destaquei, né, no começo lá. Porque por mais que a Kayla seja uma personagem muito maneira, ela tá dentro desse preenchimento extra do filme, sabe? Porque uma vez que ela acabou de ser apresentada nesse filme, ela precisa de desenvolvimento e construção também, apresentação. E o filme não tem 4 horas. E assim, eu entendo e apoio pra cacete representatividade, só que só tô falando que você vai ver um pouquinho de forçação de barra, e aí algumas das cenas são pra gerar aplauso, sabe? Mas assim, isso aí é mais uma questão se isso te incomoda ou não. Se não te incomoda, tá tranquilo também, não é uma coisa que destrói o filme. Eu acho que esse é o menor dos problemas, na verdade nem é problema isso. Só que dá pra fazer melhor, dá pra fazer bem feito aí, né? Porque fica a sensação de vamos agradar o público e evitar críticas. Muito mais do que realmente a batalha da rapaziada aí, né? Não estão lutando. A questão é que adicionar personagens que poderiam ser melhor trabalhados ou então adicionados antes no filme que já tá super populoso, ele fica super populoso, fica preenchido demais com seres humanos. Então é um filme que eu queria muito mais ver a Blue aqui comendo geral, porque era pra ser um filme de dinossauro comendo gente, né, de correr atrás da galera. E o que eu falei das cenas de ação, elas também funcionam um pouco para as cenas mais tensas do filme, porque tem umas cenas bem tensas lá também. Mas tem essa cena aí da Claire na floresta, que ela é muito boa, é assustadora, mas ainda falta alguma coisa, falta um temperinho ali pra se comparar com o que a gente ficou mal acostumado com o terror de verdade em Jurassic Park. Mas eu não vou ficar falando aqui que faltou tal coisa e deixar pra lá. Vou dizer mais ou menos o que eu acho que poderia ter sido melhor ali. Isso basicamente foi afetado pelo fato de que eu falei que os dinossauros não são os protagonistas. No filme de 93, cada dinossauro, cada aparição de dinossauro é impactante, é memorável. Você nunca vai esquecer de cada um, até quando volta, quando aparece de novo, sabe? Cada aparição do T-Rex, cada aparição do Velociraptor, até do pescoço lá, cada aparição tem o seu impacto, tem o seu momento. E aí você pode dizer, ah, Gustavo, é
só porque aquele era o primeiro filme, né? Era a primeira vez que a gente tava vendo os dinossauros. Era nosso primeiro contato com eles, né? Ele funcionou por causa do elemento surpresa. Mas assim, assiste aí agora Jurassic Park 1 e vê se você não vai sentir o mesmo sentimento que você sentiu da primeira vez, sabe? O mesmo impacto, na verdade. Sim, você vai sentir um impacto monstruoso, mesmo tendo visto pela milésima vez. Na verdade, não vi o primeiro filme não, porque eu cometi esse erro. Antes de assistir esse novo, né, no dia anterior eu reassisti o primeiro e não é nem por questão de comparação não, é mais por uma questão de que quando você reencontra o elenco clássico nesse novo filme, é legal você ter saudade, é legal você tá, pô, mó tempão quando vê essa galera aí. Eu não tinha visto no dia anterior. Então a nostalgia ela bateu de uma forma diferente pra mim, sabe? Então, tipo, é questão de ser bem filmado, é questão de fazer mistério, é questão de trabalhar a escala, né? Porque dinossauros são bichos gigantescos. Tem que parar de filmar os dinossauros de cima, cara. Olha essa cena do primeiro filme, como ela é bem cortada, milimetricamente no meio ali, né? Isso é escala, é grandeza. Você tem que vangloriar os bichos. Eles são os protagonistas. Bom, videozinho gigante, eu queria que ele ficasse um pouco mais breve, mas não deu. Mas assim, eu sou muito apaixonado pela franquia. É muito importante pra mim, então sempre tem muita coisa pra falar. Queria ter gostado mais, queria ter adorado. Porque Jurassic Park pra mim é adorar. É ficar, porra, sabe? Ele é bom, cara, só que ele ficou devendo umas questões que são pontuais. E não tem muito essa de, é injusto comparar com o primeiro filme. Não é injusto comparar com o primeiro filme, porque o primeiro filme não é datado. O primeiro filme, se ele tivesse sido lançado hoje, ele poderia ter sido lançado hoje, sim, com a tecnologia, com tudo que existe. Ele não é datado, você assiste, parece que é um filme novo. Então, assim, quando a gente fala que, é injusto comparar com o primeiro, isso acontece quando o primeiro filme é o filme de sua época, ele marcou época. Então, a comparação é justa sim. É claro que eu não esperava que ele fosse superar e nem queria, e nem superasse eu ia dizer que superou. Porque, né, é elo emocional. Mas, pô, cara, sabe? Porra. Mas é isso aí, galera. Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês esperam. Deixa um like no vídeo e vá assistir ao filme, hein? Vá assistir ao filme. Para com isso de que, agora que você falou mal, eu não vou assistir. Eu não falei mal. Só queria ter me apaixonado, cara. Cometi o erro de amar demais. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!